Esse nosso assunto a respeito da vida antes e depois da vida, nós fomos pesquisar em duas obras já um pouco antigas de psiquiatras e psicólogos que não têm nenhum vínculo espiritualista que dizer espírita. E é interessante que foi à medida que nós estávamos estudando essas duas obras, que são aliás muito simples, nós vamos trazer aqui os nomes, as referências delas. É impressionante como nós estávamos, na verdade, lendo uma obra espírita, com todas as nuances daquilo que nós estudamos na codificação espírita. É importante lembrar que, claro, as informações contidas na doutrina espírita não são exclusivas. As questões tratadas da reencarnação, por exemplo, distam de mais ou menos 8.000 anos atrás ou 6.000 anos antes de Cristo. Mediunidade é um aspecto que nós sabemos estar disseminado pela humanidade, não é exclusividade nenhuma da doutrina ou religião A, B ou C. Até porque é uma faculdade do ser humano, onde pode ser manifestada aonde o indivíduo esteja. Nós, durante certo período da vida, quando éramos mais jovens, lembrando sempre que isso nunca faz muito tempo, né? Se nós somos imortais, não pode fazer muito tempo, não é verdade? Se bem que a gente já queimou mais da metade nessa reencarnação. Estou com 60, não devo chegar aos 120, né? Apesar que teve um russo que chegou aos 125 tomando iogurte, né? Se eu mudar minha dieta e passar só de iogurte até os próximos 60 anos, eu chego lá. Mas, enfim, na realidade, esses aspectos de mediunidade que falávamos, nós trabalhamos durante uns 12 anos lá na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, não era na casa de detenção. E nós vemos muito médiuns lá. Tinha muitos dos chamados reeducandos, que eram médiuns e davam comunicações impressionantes. Outros viam com naturalidade, ou seja, tinham a clarividência aberta e viam pessoas desencarnadas, companheiros desencarnados, que ao desencarnar não saíam do local, se sentiam ainda na condição de reeducandos e andavam pelos corredores e coisas do gênero. Então, veja que, claro, isso não é uma ferramenta, como ferramenta que ela poderá ser utilizada de uma maneira ou de outra e não tem exclusividade. Porém, mediunidade com Jesus, mediunidade a serviço do semelhante, nós temos todo o trabalho realizado por Kardec e depois nas obras complementares por outros médiuns, outros estudiosos, que nos dão um direcionamento para que nós possamos utilizá-la dentro da ótica cristã, de dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Muito bem. Essa questão, então, de falarmos de vida antes e depois da vida, nós começamos com uma obra do Dr. Raymond Moody Jr. O Dr. Raymond Moody Jr. é um psiquiatra, psicólogo e parapsicólogo, e essa primeira obra dele, lançada em 1975, pode ser que muita gente tenha já lido, que A Vida Depois da Vida é o best-seller dele. É um dos livros, mas este é o best-seller, onde ele, neste livro, vai lançar a terminologia de EQM, ou seja, experiência quase morte, que são as lembranças no limiar da desencarnação. O indivíduo, por vezes, chega a demonstrar todas as características do desencarne, não mais por 3 minutos, né, para não haver comprometimento da oxigenação do cérebro, e, naturalmente, ele descreve situações das experiências que ele teve nesse período, que, apesar de ser curto em matéria de tempo, no que diz respeito à marcação do relógio físico... Ok, melhorou? Apesar de ser curto no que diz respeito ao relógio físico, a marcação de tempo nosso, normal, que nós utilizamos, estas questões desses minutos não necessariamente são, comparativamente, o mesmo tempo que se tem no plano espiritual. Vale lembrar, uma das obras para nós citarmos como exemplo, André Luiz, quando vai falar a respeito do trabalho que foi feito no nosso lar em relação às questões de se mudar a alimentação. Notamos, então, que eles continuam fazendo uso da alimentação,
mas de um alimento mais sutilizado do que era a proposta até então, onde André Luiz narra que eles comiam carne e que depois que implementaram, né, de acordo com toda a coletividade, lembrando que Nosso Lar não é espírita, a cidade de Nosso Lar também tem espíritas. Ela é uma cidade ecumênica. Na realidade, eles fazem essa implementação e André Luiz diz na obra, inclusive, que houve períodos onde determinados locais de contenção de criaturas, para ser bastante polido, foram abertos, dado que pessoas faziam contrabando do produto, né? Faziam um comércio ilegal. Ele não chama de contrabando, ele mais polido, ele chama de comércio ilegal do produto. E ele diz que demorou-se 30 anos, mas esses 30 anos para ele nos dar uma relação de tempo, não necessariamente seja o mesmo tempo. E é interessante porque as descrições dessas pessoas que passam pelo EQM, ou a experiência quase-morte, por vezes são muito longas, muito detalhadas, coisas que não poderiam ocorrer neste tempo que nós colocamos aqui. Grande maioria, todos eles dizem o seguinte, que eles acabam indo, as primeiras experiências são de um túnel, e aí determinadas análises por neurologistas diz que pode haver algum tipo de relação no cérebro no momento em que você tem essa experiência, que eles não falam de EQM, uma experiência de natureza semelhante, pode o cérebro dar a impressão de estar te conduzindo para dentro de um túnel. Bom, seja como for, é uma tentativa de uma explicação positivista, para não uma palavra agradável para materialista, para dizer o fenômeno que o indivíduo começa a relatar. Eles dizem que vem um túnel, que entram dentro de um túnel, a grande maioria descrevem experiências agradáveis, outros nem tanto, e que ao mesmo tempo que estão passando por esse túnel, rola um filme muito rápido de todos os aspectos mais importantes da passagem de vida do indivíduo, do momento que ele reencarna até aquele instante que ele está entrando no túnel. Significa dizer o seguinte, se você entrar no túnel, ver filminho, dá um beliscão, se doer muito, você está reencarnado. Se for mais sutil, já foi, nego. Já foi. O que acontece nesse filme? Esse filme, na verdade, você vai perceber isso em relação às questões do sono de natureza física. Acontece exatamente uma posição, uma situação semelhante ao desencarne. Quando nós dormimos, há uma redução da acetilcolina e tudo aquilo que nós registramos durante o dia, tudo que você fez no estado de vigília, ou seja, acordada, fica registrado no hipocampo, que parece uma pimenta de dente de moça que fica no centro do cérebro. Se você faz assim, você o localiza. Né? Tudo que você faz, vê, ouve, participa, etc., fica registrado no hipocampo. Quando nós vamos dormir, há uma redução da acetilcolina e começa a haver um upload. Literalmente a palavra é essa. É um upload, porque vai sair do hipocampo e vai para o neocórtex todas essas informações, onde serão registradas em matéria definitiva as memórias. Por isso que dormir bem não é dormir muito, e sim descansar adequadamente. Cada organização fisiológica tem um tempo adequado para se restabelecer. Tem gente que precisa de 4 horas, 5, tem gente que precisa de 8, 12. Né? Depende muito do indivíduo. Muito bem, esse upload que se dá, na realidade, é o momento onde vão ser fixadas as memórias e vão subir, literalmente, não de forma ordenada, mas subir pela condição de peso. Analogia ou comparação. Quando você tem 10 arquivos na sua máquina e vai fazer uma transferência de arquivos, você vai notar, se eles estiverem numerados de 1 a 10, pode ser que o 9º vá primeiro do que o primeiro, ou do que o segundo, e assim sucessivamente. Porque eles vão ser transferidos de acordo com o peso, não é assim? De acordo com o peso do arquivo, você vê a transferência acontecer. Os mais leves vão primeiro e não necessariamente na ordem. Isto também acontece no processo do sono. As coisas não são chamados, então, os sonos do subconsciente, porque eles acabam sendo confusos, mas há um upload. Os sonhos reais é quando você, de fato, se desdobra, sai do corpo físico,
e aí tem contato com outros espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, ou situações, retorna para o corpo, e o nível de lembrança ele é lógico, ele é racional, ele tem vida e é, claro, muito curto, porque todas as experiências acontecidas aconteceram com o cérebro do perispírito e não com este que está, não é, naquele momento em processo de recuperação. Ok? Isso, o que tem a ver com o filminho aí? Tudo. Tudo. Quando a gente vai desencarnar, o filminho é o upload do cérebro físico para o cérebro perispirítico, se você preferir, para o espírito, que se dará em caráter definitivo. Da mesma maneira que quando a gente reencarna, esse cérebro é novo, limpinho, zerado, e nós vamos colocando informações. Na hora que nós desencarnamos, nós fazemos a transferência efetiva e definitiva de tudo para o cérebro perispirítico, o que se dá então esse filme que é coerente, é vivo e são dos pontos principais da nossa existência. Então já sabe, túnel, filminho, belisco. Pronto, você já sabe a situação que está. Uma vez desencarnado, desencarnada, só na próxima reedição. Você vai vir muito melhorada, muito melhorado, esses pés de galinhas já não mais existirão. Para pensar, tem as suas vantagens. Mas é aquela história, né, companheiro? A coisa pode não estar muito boa aqui, mas é melhor administrar o que se conhece do que aquilo, de repente, que não se sabe, porque vai que o GPS leva a gente para o lugar errado. É melhor a gente tocar o bonde por aqui. Mas a descrição, então, é ver um filme e com os fatos reais e importantes e do túnel. Alguns diziam que não viam ninguém, mas sentiam energias que identificavam que não estavam sós. Queriam ficar, mas eram advertidos que deveriam voltar. Claro, né? Você quer ficar sempre naquilo que você se sinta bem. O ser humano ele é altamente flexível, principalmente para aquilo que é agradável. Não é verdade? Por isso que, se a gente não tomar cuidado, a gente se acomoda. E aí o dinamismo do próprio ser, do espírito, dá uma chacoalhada para você se mexer, porque faz parte, está em nós. Porque o contrário acaba virando patológico. Quando nós não permitimos que a dinâmica, que é a vida, que a dinâmica flua, que ela tenha a sua influência, o indivíduo acaba entrando em algum quadro enfermiço, necessitando de terapia, por vezes, só Deus sabe de que tempo e de duração. Na realidade, as pessoas descrevem que se sentem sugadas pelo corpo. Você já deve ter tido essa impressão no processo do despertamento. Às vezes você acorda, não é, e tem a sensação de que caiu, quando não vê o próprio corpo, não entende muito o processo, natural, está desdobrado, pode ver até o próprio corpo, ou se sente tragado. Outras situações de natureza, às vezes você se mete num trabalho de atendimento a determinadas criaturas ou situações e a coisa fica complicada, vem alguém tirar satisfação, mas vem com energia para tirar satisfação, e qual é o recurso nosso? O corpo físico. Né? Aliás, é ele que faz com que as criaturas tenham proteção integral. A gente morre de medo de espírito, e o espírito não pode fazer absolutamente nada, dado que eles estão numa dimensão e nós estamos na outra. Nós somos muito mais efetivos para prejudicar uns aos outros do que efetivamente um desencarnado que precisa com que a gente esteja na dimensão dele para ele fazer alguma coisa. E se a gente volta para o corpo, acabou-se. É a defesa natural. Alguns processos, não vamos estressar o ponto. Alguns processos de insônia, desde que tenhamos passado por assistência médica, terapia adequada, etc., se dão, por vezes, por condição obsessiva da criatura, onde cada vez que eu saia do corpo, aquele a quem tem alguma coisa comigo, algum problema que eu causei, porque não tem vítima, né, pessoal? Não existe vítima em processo obsessivo. O que existe os dois são enfermos. Um tem a enfermidade da culpa, o outro tem a enfermidade da vingança. Só pode haver vingança se tem culpa. Ah, mas tem a obsessão oportunista. Sim, tem, porque tem alguém ofertando alguma coisa e alguém querendo o produto que está sendo ofertado. Ok? Nada é de graça. Não existe assim, eu estou passando na rua e tem um espírito que não vai com a minha cara e de repente diz, é esse que eu vou pegar para Cristo.
Não existe essa alternativa. O fato é que esta relação, por vezes, então, eu, ao sair do corpo, no processo do desdobramento natural, repetindo, depois que eu fui a médico, fiz terapia, olhei, analisei, etc. Tal, não é um problema de natureza orgânica que pode estar acontecendo, e as via de regra são muito grandes os casos. Eu saio do corpo, o sujeito está ali, e naturalmente eu volto para o corpo. Volto para o corpo desperto, e acabou a graça para ele. Para mim também, né? Porque vai me exaurindo gradativamente esta situação, que é exatamente o que o cara quer, né? Porque a gente acha que o obsessor é burro, né? É uma tolice. À medida que eu vou me exaurindo, o que acontece? Eu vou baixando a minha capacidade, né? O meu fluido vital, baixando o meu fluido vital, eu vou me comprometendo em matéria de organização física, que vai ficando tendente ao enfraquecimento e logo à implementação de alguma enfermidade, e eu desencarno mais cedo. E aí? E aí? Não é verdade? Então, veja que é um processo. Quando essa sensação, então, de ser sugado para o corpo é, na verdade, a influência que a organização tem sobre a questão do espírito. E depois, além de se sentir sugado pelo corpo, quem vai estudar isso também, em 1930, Ernesto Bozano. Esta obra também vale a pena, nós encontramos em PDF gratuito pela internet, que é A Crise da Morte. Ele vai 45 anos antes do livro do Raymond Moody Jr., ele vai descrever, através de médiums, as informações de desencarnados e relatos com grande semelhança aos enfermos do Dr. Raymond Moody Jr. O Ernesto Bozano foi um pesquisador dos aspectos, em caráter científico, dos aspectos ditos espiritistas ou espíritas. Em 1984, então, a doutora Helen Mar Wambach, que também é psicóloga e psiquiatra, ela analisou o seguinte: se o Dr. Moody afirmou que a gente vai para algum lugar, a questão dela foi, como pesquisadora, será que a gente não veio de algum lugar? Né? Porque se você vai para algum lugar, pode ser que você tenha vindo desse outro, desse lugar ou de um outro. E aí ela, nesse livro Vida Antes da Vida, ela faz um trabalho muito interessante. E ele tem, como também o do Dr. Moody, uma cara assim de um livro espírita. Ela pegou 750 candidatos de costa a costa nos Estados Unidos, propôs um trabalho de pesquisa, fez uma pesquisa a respeito da sensação desses indivíduos quando do nascimento. Então ela fez um trabalho de regressão de memória e puxou o indivíduo até o momento do parto. Quem fez esse trabalho durante muito tempo, ou provavelmente continue fazendo, no Hospital Psiquiátrico de Miami, foi o Dr. Brian Weiss, que, aliás, um dos best-sellers dele se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele trabalhava com terapia regressiva, aonde leva o indivíduo por hipnose, que é uma palavra sofisticada para magnetismo. Magnetizando o indivíduo, você pode hipnotizá-lo, né? Então, ou seja, através do magnetismo. Ele levava o indivíduo, o paciente, até o útero. E, obviamente, você pega, na grande maioria dos casos, você tem o problema do trauma, via de regra, até o útero. Você encontra o abacaxi para descascar até o útero. Até porque é baseado numa obra espírita de Augusto César Espírito, já mencionada em outras palestras, mas ela é muito esclarecedora nesse ponto. Ela se chama Presença de Luz. Ela diz o seguinte, que Augusto César nos diz que de 0 a 100%, entre provas e expiações, a gente reencarna com mais ou menos, não tem privilegiado, com mais ou menos 20 a 25% de provas e expiações. Ou seja, a mala que você traz para resolver é de 20 a 25%. É óbvio que você está perguntando, né? E os outros 75, 80%? A gente arruma por aqui mesmo. Interessante, né? Por isso que você faz uma regressão até o útero, você acha lá a grande maioria das frutas para descascar. Não está bom o som? Você poderia falar um pouquinho mais pausado, porque a menina não... Ah, entendi. O recado que ele me deu foi o seguinte: a gente vai desencarnar. Mas o ponto é que eu estou falando muito rápido e a tradutora não está acompanhando. Você não percebe, né? A gente não percebe. Muito bem.
Então, como eu estava dizendo, tem que colaborar. Bom, na realidade, você consegue localizar o problema traumático que, por vezes, o indivíduo leva e precisa de terapia, sim. E a terapia e o tratamento espírita não dispensa o tratamento terapêutico ou de qualquer outra natureza. Então, você, encontrando o problema, pode ser trabalhado e a grande maioria está por volta deste período. Por vezes, não. Por vezes, há necessidade de fato, adentrar em outra existência, em outra reencarnação, tomando-se o cuidado que determinadas pessoas têm traumas tão significativos e tão profundos que é impossível para o terapeuta adentrar naquele ponto. E a insistência leva o indivíduo a uma superexcitação da imaginação e ele descreve coisas que não são reais, do tipo, em 1908, década de 80, nos Estados Unidos, se fez uma pesquisa através de pessoas submetidas à regressão, à terapia regressiva à vida passada, ou vidas passadas, aonde a quantidade de reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas, faraós e tudo mais era tão grande que quem construiu os palácios, as pirâmides, etc., foram os próprios reis, rainhas, príncipes, etc. Só tinha gente importante, desmerecendo uma terapia que é séria por condições de fazer, de atender fantasias e curiosidade. Veja, terapia é para quem precisa ser tratada. Não é para curioso, curiosa. Recentemente, numa casa espírita que nós estávamos fazendo palestra aqui na Flórida, ao sairmos da palestra, fomos abordados por um rapaz que estava para fazer uma regressão de memória com um indivíduo, pagando $400, que fazia regressão de memória por Skype. O cara é bom, né? O cara é bom. Eu falei, menino, você está ficando louco? Disse, por quê? Se vai que você regride e se encontra na figura da Carmen Miranda e cai a linha, como é que você faz para voltar? Não é verdade? Como é que você faz para voltar? Né? Teve um caso de um capitão de um exército americano que, por brincadeira, amigos o magnetizaram e ele voltou na existência como professor. Ele tinha sido um professor na existência anterior e o pessoal não conseguia desmagnetizá-lo para ele voltar à estrutura psicológica que ele tinha na atualidade. Foi uma mão de obra miserável para poder fazer o sujeito retornar, porque eles não conseguiam tirar o indivíduo ele adentrou no inconsciente profundo, adentrou na existência anterior e eles não conseguiam fazer o indivíduo voltar. Então veja que são situações muito sérias, né, positivas, mas, de novo, repetindo, são terapias, não é coisa para curioso. Ela faz, então, esse trabalho, leva os indivíduos, 750 pessoas, até a condição do útero, quando, então, começam o seu processo reencarnatório e as revelações que são isentas de natureza religiosa ou espiritualista, nos trazem, de fato, aquilo que falamos a princípio, um trabalho feito dentro da casa espírita. Olha, trouxemos algumas das respostas dadas, né? Alguns queriam concluir tarefas não terminadas, ou seja, o indivíduo dizendo isso no estado de hipnose. Outros, corrigir erros que cometeram, ou seja, a questão, independente de religião, ou de questão de credo ou não, tendo qualquer tipo de ligação religiosa, porque isso não foi considerado importante, as pessoas colocavam informações de gente que estava reencarnando com a maior naturalidade, sem necessariamente ter qualquer relação ou vínculo com a aceitação da reencarnação. Outros diziam que queriam aprender em algo de maior expressão. Alguns ainda exercitar o amor não possessivo, como se pudesse se ter amor possessivo. Isso é impossível. Na realidade, ou você ama, ou você tenta possuir. Quem tenta possuir não está amando.
Não é o mesmo processo. Na realidade, quem ama, liberta. Essa é a realidade. Quando você ama, você dá liberdade para o ser amado. Não é assim? O meu, minha, e é tudo meu, é tudo minha, seja de qual natureza for, ele não é um processo equilibrado. Ele, na realidade, não pode ser chamado de amor. Ele só é uma condição egoísta do ser. Naturalmente, nós temos que nos respeitar, tá certo, pessoal? Nós estamos muito mais tendentes ao animal, evolutivamente, do que ao angelical. Sim ou não? 50 mil anos de Homo sapiens não dá para ser anjo. Não é verdade? Evolutivamente é muito pouco tempo. Avançamos muito, mas ainda evolutivamente é muito pouco tempo, apesar da nossa grande evolução. Então, na realidade, nós somos ainda territoriais, né? Da mesma maneira que o cão é. Você bota o seu cachorro, dependendo do tamanho dele, para dormir na tua cama, e um dia você tenta tirá-lo de lá. Muito provavelmente você vai dormir fora da cama, né? Porque ele é territorial do jeito que nós somos. É meu filho, é minha filha, é meu namorado. Tá bom que você também não vai ficar dando para todo mundo, né? Assim, leva aí, faz o que você bem entende. Tudo bem. Calma, né? Mas é o quê? É possessivo, é egoísta, né? Pertence a mim. Quando você ama, não é que pertence para os outros. Simplesmente você, né? Liberta a criatura. Você diz para ele. Porque a mulher, claro, o desenvolvimento evolutivo do ser no cérebro, ela é agregadora, ela é família, ela traz para ela. Isso é da genética feminina. Você vai dizer para ele, você quer ir, você vai, meu querido. O que você pode fazer? Não dá para amarrar ele no pé da mesa. Você quer ir, você vai. Mas tem uma coisa. Na próxima existência eu volto como sua sogra. E aí você vai ver como é bom. Sempre elas, né? Que acabam pagando um pato que não merecem. Mas na realidade não é isso, mas é libertar a criatura. Quem ama, de fato, liberta. Então não é amor possessivo. Mas, enfim, despertar espiritualmente superando barreiras. É um assunto espírita. É impressionante. Tem mais. Ela perguntou, por que você desejou nascer nessa época? Olha que maravilha. As pessoas responderam. A maioria queria nascer na metade do século passado, porque seria uma época de grandes revelações, de crescimento espiritual da humanidade e transformações para a consciência dos homens. Olha que fantástico. Nós estamos vivendo esse momento, ele é extremamente significativo para a evolução do espírito. Outros, começo e preparação para uma nova era. Ou seja, olha a consciência dos indivíduos em relação às mudanças que vão acontecendo gradativamente. Lembre-se que o terceiro milênio começa no ano 2000, termina no ano 3000. Porque a gente vive querendo acabar com esse mundo, né? No ano 1000 o mundo ia acabar, aí no ano 2000 ia acabar, e descobriram que tinha um erro no calendário gregoriano, ia ser 2004, também deu zebra, e passou para 2012, a gente também não acabou o mundo, a gente não consegue acabar com este mundo, né? E daqui a pouco alguém surge com outra data. Tinha um outro cidadão vendendo livro adoidado aí, que disse que em 2016 ia passar uma nave, quem tivesse aura azul ia ser transportado para um outro planeta, e para você ficar com a aura azul, você pagava $10.000 e fazia um trabalho para azular a sua aura. Ó, meu amigo, vá para o Brasil, compre azul de anilina, coloca na banheira, toma um banhão, você fica azul inteiro, o cara não tem erro, é aquele, traz. Veja, e o sujeito vende essas coisas, esses absurdos, esses abusos à inteligência da criatura, porque sempre tem alguém, né? Tem alguém procurando, querendo comprar. Quando na realidade é a busca do ser, é a busca do espírito em torno da essência dele mesmo. A gente vai, no fundo, por mais que lute contra, a nossa genética divina influencia na genética física, nós somos necessitados do amor, nós somos necessitados em acreditar em alguma coisa. Mesmo sendo materialista, o materialista atende à sua necessidade de origem genética porque ele acredita na matéria.
é necessário, está estampado na criatura a ligação com algo que ele precisa crer, que ele precisa dar credibilidade. A verdade, quando a gente busca alguma coisa, nós buscamos a essência em nós mesmos. Nós buscamos o divino em nós, sem sombra de dúvida. Continuando, alguns espíritos evoluídos em conhecimento e sabedoria, respostas dos indivíduos, estavam se preparando para nascer nesses tempos e para trazer grandes mudanças, né? Nós verificamos aí que Chico, alguns anos antes de desencarnar, disse que estariam reencarnando a partir do ano 2000, nós não temos nenhuma informação de quem é quem está onde, se reencarnou ou não. A partir do ano 2000, significa que a partir do ano 2000 pode ser qualquer ano, reencarnariam espíritos de uma nobreza como Bezerra de Menezes, Emmanuel, seu mentor, etc. Nesse dia que ele falava isso, uma pessoa que estava presente perguntou: "E Chico, você vai vir como filho do Emmanuel?" Ele respondeu: "Deus que me livre!" Né? Porque o Emmanuel, a gente sabe que, né, dava uns arroxos significativos nele. Porque mentor é assim, né? Mentor não nasceu para ficar passando a mão na cabecinha, nasceu para ser educador. Mas ele vai falar, então, e é uma realidade, esses espíritos vêm para alavancar, né? Porque você tem missionários enviados por Jesus antes de Jesus, você tem a presença de Jesus e muitos outros que foram enviados depois e continuarão sendo enviados, em várias raças. Todos são atendidos. Se nós olharmos contemporaneamente a Chico Xavier, nós tivemos João Paulo II, para os católicos, tivemos Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho-no-ie na área oriental, o Sai Baba na Índia, o Dalai Lama no Tibete, Madre Teresa em Calcutá, Irmã Dulce na Bahia. Você vê que são polos de luz, verdadeiros faróis, que são enviados em momento muito próximo, em matéria de nascimento, para que todos sejam atendidos dentro das suas reais necessidades. Sobre a escolha de sexo, olha que maravilha para aqueles que são, por vezes, machistas ou feministas. Eles disseram o seguinte: surpreendeu o Ambaque por não existir tabu nesse sentido. Fantástico isso, né? Então, se você homem, não sabe fazer tricô, aí está uma boa oportunidade. Titia fazia frivoletê. De repente, imagina você, né, todo fortão, musculoso, fazendo frivoletê. Né, porque você vai ensaiando para a próxima. Olha que maravilha. E se você é muito feminista, vai lavar carro. Né, lavar carro no final de semana, tal, trocar pneu, essas coisas. Porque você também vai se preparando para a próxima. Porque não tem tabu nesse sentido. Cada um escolhia o sexo que permitisse progredir. Alguns se encantaram pela oportunidade de ser mãe. Olha que fantástico. É por isso que Emmanuel, e eu sempre uso isso quando é possível nas minhas palestras. Emmanuel disse: quando você quer ver o amor de Deus materializado no mundo, você deve olhar para o amor de uma mãe. E até porque, continua ele poeticamente dizendo que a mãe é um médium de materialização de Deus no mundo, que ela materializa o corpo para que o Senhor coloque o espírito. É fantástico, né? De fato é real. E muitos se encantaram por essa oportunidade. Outras vezes o sexo escolhido era a complementação de outro espírito para uma tarefa em conjunto. Olha que beleza, né? A dedicação da criatura para com o semelhante no trabalho que tem que ser realizado. Outros queriam ser mulher pela docilidade do sexo feminino, que é uma verdade. Reencarnado num corpo feminino, o espírito vai acabar, né, se sutilizando ainda mais. Não quer dizer que o homem não seja, mas é uma oportunidade. Outros desejavam nascer homem para participar dos experimentos científicos que marcariam o século XX e seguintes, que é uma beleza. O que a gente tem hoje em tecnologia em 5 anos e em todas as outras áreas, nós demoramos séculos para alcançar, e hoje para nós, né, quem diria que aquilo que foi muito recentemente motivo de ficção em filme, né, que o Capitão Kirk abria um treco e falava com a nave, etc., etc., você hoje tem um aparelho celular que pode usar inclusive no pulso e fala até com a estação espacial, se permitido for a conexão. Isso é desenvolvimento da criatura. Evidentemente que
o conhecimento vai à frente da moralidade, mas ele acaba fazendo com que a moralidade seja alavancada, né? Acabe alavancando. Tanto é que ele vai acontecendo através da educação e serve para o exemplo. Né? A gente vem para os Estados Unidos e sabe que jogar papel no chão não é porque é Brasil, porque podia jogar no Brasil. Né? A gente não pode fazer isso. Então você começa a trabalhar começa a melhorar através de um processo que foi, né, de educação que estimula através da observação. E a gente acaba não tomando, isso é um simples exemplo, não tomando as mesmas atitudes, vai respeitando o direito do outro. Então veja que uma coisa acaba puxando a outra até chegarmos à evolução completa do espírito. Vínculos familiares, olha que beleza. Entre parentes e amigos, 90% responderam que tinham vínculos anteriores, que conheciam muito bem essas pessoas de outras existências. Só 10% responderam que não, ou que não sabiam. Ou seja, ninguém reencarnou no endereço errado. Tira da cabeça. Diz Emmanuel no livro Leis de Amor. Nós estamos no lugar onde possamos ser mais úteis e melhores. Acabou. Ah, mas é que a grama do vizinho é do vizinho. É ali. Ponto. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando você lê esse livro, você verifica o quanto os brasileiros, né, precisam de Evangelho. Né? Não quer dizer que o Brasil será, né, o exportador do Evangelho. Quem reencarna lá precisa do Evangelho. E aí, uma vez trabalhando esse lado, começa a exportar para o mundo. Não é uma beleza? Ou seja, o dia que você for bom, você vai reencarnar na Suíça. Enquanto isso, dê graças a Deus que está por aqui. Não é fato, mas é uma lógica. Não é? Mas faz sentido, não? Quanto melhor, mas é claro, reencarna, se evangeliza, né? Ou pelo menos se propõe a, e começa a exportar, porque o evangelho é vida, né? O evangelho não é dinâmica, não é estacionamento. Mas vínculos, ainda entre os vínculos familiares, houve mudança nos relacionamentos anteriores. Pais e filhos foram amantes no passado, criaturas que se amaram no passado. Tem uns que não, mas mães na vida atual foram pais no passado, amigos, irmãos, irmãs, filhos, etc. Olha que beleza! Então a nossa família se amplia. Quando nós ouvimos dizer da família KSSF, olha que maravilha, nós vamos ampliando, porque nós somos irmãos e irmãs. Essa é a lógica do universo. Pode ser que amanhã vocês tenham que me receber como filho, né? Ou eu tenho que receber essa filharada toda, vai saber. Mas não é uma realidade? Nós vamos formando vínculos de afeto e isso vai tomando uma proporção cada dia maior. Não havia nada de igual nesta existência quanto a maneira pela qual as pessoas se relacionaram em vidas anteriores. Maravilha! É dinâmico. Né? Não é uma monotonia, não é aquela condição repetitiva. E não havia padrão de encarnação com relação às situações ou às inversões de uma vida para outra. Ela foi buscar também o planejamento reencarnatório dessas pessoas. E houve casos de quem já sabia que a sua mãe biológica não iria criá-lo, pois os seus laços seriam com a mãe que adotaria e que não poderia gerar. Olha que beleza, né? Essas questões da programação. E a perfeição dessa programação nas nossas vidas. A criatura que pode ser a genitora, não necessariamente seria aquela que transferiria o amor para as pessoas, o que é simplesmente fantástico em relação a isso. Ela foi ver a questão do processo reencarnatório e viu o seguinte: quase todos os reencarnantes, que a gente agora tem que chamar de reencarnante, os cerca dos 750 analisados, disseram ter consciência dos sentimentos da mãe antes e durante o parto, como se fora telepaticamente. Ou seja, hoje já é provado cientificamente que as crianças, em gestação, conseguem identificar quem é o pai, conseguem identificar situações ao redor da mãe, veem a claridade através da parede uterina,
entre outras condições. Pode ser que o espírito esteja em consciência, tenha consciência do que está acontecendo. Por isso, os cuidados com a mamãe, com a moça que está grávida, porque ali tem um ser que pode ter consciência do que está vendo. Aliás, não é incomum, até os 3, 4 anos de idade, você ter respostas de crianças que são respostas de adulto em determinados momentos. Porque em determinados instantes, como a organização fisiológica ainda não está exigindo completamente do espírito, ele pode adentrar na personalidade anterior e aí dar respostas de um adulto para uma colocação que às vezes é inesperada numa criança nessa idade. A partir dos 4 anos de idade, mais ou menos, há uma solidificação das exigências corpóreas sobre o espírito e uma neutralização dessa possibilidade. Mas veja a importância de nós entendermos o processo da gravidez, né? Ou seja, nós podemos ter um indivíduo que tenha consciência. Via de regra, coisas do gênero. Antes da moça engravidar, ela já sonhou por vezes se era menino ou menina, inclusive com o cara exigindo o nome. Eu sou um menino e quero me chamar João da Silva, por exemplo. Né? Muitos casos são relatados a respeito de se ter o contato com o espírito muito antes da mãe ser engravidada. A respeito disso, nós podemos estudar o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, cujo título é Reencarnação, que ele vai falar sobre a reencarnação de Sigismundo. E a importância desses cuidados no que diz respeito à condição do evangelho para o reencarnante. Certa feita, aquelas filas enormes lá no grupo espírita da prece em Uberaba, tinha uma senhora, uma moça com um bebê no colo, e ao se aproximar do Chico, para se despedir dele depois da sessão, perguntou: Chico, quando é que eu devo começar com o Evangelho, a ler, fazer leitura do Evangelho com meu filho? Ele disse: olha, o Emmanuel está aqui do meu lado e pediu para eu perguntar à senhora quanto tempo tem o menino, que era um menino. Eu disse: é muito novinho o bebê, está com 2 meses apenas. Aí ele disse: olha, o Emmanuel está me dizendo que a senhora já está atrasada há quase 11. No momento em que se descobriu grávida, comece a trabalhar essas questões. Porque se o indivíduo tiver consciência, ele registra. Se ele não tiver consciência, ele registra as vibrações. Vai ser muito útil, e as pessoas descrevem partos por vezes e gravidez muito mais tranquila, porque se o sujeito está numa situação delicada, porque é um momento delicadíssimo, né? É possível, inclusive, auxiliar nessas questões. Do nascimento, porque pesquisados, olha o que eles responderam. Muitos demonstravam tristeza e melancolia diante da lembrança. Não estava relacionado com o parto em si. O maior trauma era psíquico, tristeza emocional preponderante. E essa tristeza se dava em relação às dificuldades que eventualmente teriam na existência devido aos resgates. Com um outro detalhe interessante: a limitação do corpo físico, que o Livro dos Espíritos narra para nós, nos apresenta, que o espírito reencarnado, ou seja, o corpo para nós, representa para o espírito a mesma sensação de você estar se movendo dentro de um pântano. Ou seja, se fazer hidroginástica já existe a barreira do líquido, imagine a movimentação dentro de um pântano. Esta é a relação do corpo físico com a questão do espírito, um verdadeiro quebrador de luz, como diz Emmanuel, em relação à própria questão dos neurônios físicos com os neurônios perispiríticos, que há um quebrador de luz, até mesmo para impedir lembranças e coisas do gênero. Mas imagine a movimentação, ou seja, isso é perceptível em processo de sono real, quando você sai do corpo e tem a recordação desse período, curto evidentemente, você perceba como a sensação da realidade e dos acontecimentos, eles têm uma profundidade em relação a sentimento e sensação muito maior do que no corpo físico, sim ou não? Né? Quando os sonhos reais, eles são perceptíveis. Só por aí dá para se ter uma ideia o quanto o corpo reduz a nossa mobilidade de maneira geral, na questão psíquica, questão integral da manifestação do espírito.
E eles disseram mais a respeito. Disseram o seguinte, que também que a criança recém-nascida, quando comparada à condição de vida no plano espiritual, sente-se abandonada. Veja que situação interessante. Para reencarnar, o processo todo é tão demorado, é tão cheio de procedimentos, que se a gente parar para analisar, se nós estivéssemos desencarnados e fôssemos reencarnar, a pergunta é, quem de fato está morrendo? Percebe? Porque quando você sai do plano físico, se visa busca uma vida consciente, a rigor você sai para um processo adaptativo curto, sim ou não? Você sabe quem é você, o que você está fazendo lá, da onde você veio, etc. A rigor deveria ser assim, né? Muitos nem sabem que desencarnaram, que dizer que reencarnaram. Mas, enfim, é muito mais suave, sim ou não? Se você tiver consciência do processo, etc., já está educado. Kardec fala isso claramente no Livro dos Espíritos. É a mesma coisa que você ir para a China falando mandarim. Se você já for para a China falando mandarim, a sua vida fica fácil, sim ou não? Se não for falando nada, você chega lá e pede para comer, né? Comer o quê? Frango. Qualquer coisa do gênero. E as pessoas vão olhar para você e dizer, meu Deus, que é isso? Da onde veio esta coisa? Mas é uma realidade, é natural em nós. Então o nível consciencial faz com que você se localize. Para reencarnar, não. Para reencarnar, começa lá o procedimento de programação, se o casal vai querer te aceitar, porque de repente você é uma mala sem alça, os caras mudam de ideia, porque livre-arbítrio existe, né? Os caras mudam de ideia, e aí você vai e fica convencendo os dois, fala aquelas coisas bacanas para ela, frita aquele bife que é horroroso que você faz, mas ele está apaixonado, diz que é uma maravilha. E aí, né, você fica em cima, e aí você reencarna. Quantos anos depois para você saber quem é você? Não é fato? O tempo de adaptação aqui. Passa a adolescência, você não sabe se você está indo, se você está voltando, se você é gente, se é salsicha, o que você está fazendo da vida, e questiona todo mundo, e incomoda as pessoas, e incomoda você mesmo, e aí você quer mudar o mundo, e o mundo não muda, Deus nos acuda. E tem gente com 45 anos vivendo na casa do papai e da mamãe. Adolescência pura, aos 45, 50. Incrível. O fato é, bom, mas isso é um detalhe. Percebeu a relação da resposta do pessoal? Puxa, dava a sensação de abandono, quer dizer, estou entrando numa coisa desconhecida e por longo tempo. Mas isso nos mostra uma coisa interessante. Como a gente acabou de ver, há muito que aprender entre a vida e aquilo que a gente chama de morte, que na realidade não existe, porque o Espiritismo matou a morte. Com a questão da esperança, da continuidade, da reciclagem, de tudo aquilo que nós temos como oportunidade. Né? E nós estamos a caminho com a ciência que vai acabar confirmando, não é Espiritismo pura e simplesmente, mas é a lógica da vida. O processo da palingenesia, ou seja, da reencarnação, a condição do contato com quem nós amamos. Não é fantástico isso? Você ama a criatura e a criatura sai do seu círculo familiar pelo desencarne, e você não deixa de amá-la. Apesar que às vezes a gente ama a criatura e tem medo de vê-la quando ela está desencarnada, que ela apareça na nossa frente. Eu amo fulano, mas que ele que não me apareça. Mas que raio de amor é esse? Que você tem medo de quem você ama. Né? Veja o quanto a influência negativa daquilo que foi descrito como morte trouxe para nós em relação às criaturas que nós amamos. A possibilidade do contato, não é? E com o futuro, por que não? Através até talvez da tecnologia, de nós termos contato com as criaturas que amamos e mantemos essa relação, ou seja, a vida dá continuidade. Agora, dentro de tudo isso, a maior importância que existe para esta condição de conscientização, de trabalharmos o nosso interior, de trabalharmos as nossas relações, de termos uma vida consciencial, está na indicação do Espírito da Verdade, o qual a gente tem que buscar dentro do Evangelho, quando ele nos ensinou que para nós temos que procurar nos amar e nos instruir. Esse é o caminho da conscientização do ser, esse é o caminho da felicidade de todos nós. Muita paz. Obrigado.
Obrigada, Humberto. Maravilha.